Olha aí, pessoal, parece notícia repetida, né? Um problema econômico da China, mas na verdade não. É mais um fator, mais um evento percebido, apurado a respeito da economia chinesa, que é uma má notícia de maneira geral para a economia do país, para o partidão que está com esse problema, essa bomba para desarmar e não está conseguindo, e é claro, para o mundo todo, né? Estamos falando da ainda segunda maior economia do planeta, que exporta e importa itens de toda a parte. O Brasil é muito dependente da China, está se tornando mais ainda no governo Lula, algo perigoso, com certeza, né? Mas aqui estamos falando dos empréstimos, né? Os empréstimos atingiram um nível mais baixo em quase 15 anos. Toda hora tem um negócio assim, né? Os preços dos imóveis no patamar mais alto, sabe-se lá em quanto tempo. O nível do consumo no menor patamar em 5 anos. Sempre tem um recorde negativo, um atrás do outro, uma sucessão de problemas que acende, eu diria já, um alerta vermelho sobre a economia chinesa. Será que estamos chegando realmente no fim do túnel? Será que é o fim da linha e de fato nós vamos enfrentar aí um problema econômico, uma crise, uma grave recessão, algo do tipo logo ali na frente? Vamos conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, os empréstimos bancários na China caíram mais do que o esperado. Já se esperava que eles iriam cair de forma considerável, né? Mas ninguém esperava que fosse cair tanto assim, alcançando o menor nível em quase 15 anos, né? Estamos falando de algo lá perto de 2010 e 2011, né? Então, existem fatores sazonais que explicam essa queda, tanto que ela era meio que esperada, mas fatores estruturais relacionados à demanda por crédito são os principais. Aliás, a demanda de tudo na China está caindo, né? Desde o consumo de itens básicos, quanto à aquisição de imóveis e a própria demanda pelo crédito, né? Lembre-se, crédito é um produto como qualquer outro vendido na economia. O custo do crédito é a taxa de juros. Então, quanto maior a demanda por empréstimos, mais gente querendo empréstimos, maior tende a ser a taxa de juros. Quanto menor a demanda, menor tende a ser a taxa de juros. A tendência é haver uma queda, um corte nos juros para atrair novos tomadores de empréstimos. E o governo está tentando resolver esse problema, dando uma aliviada para isso, fornecendo linhas de crédito aí e tudo mais, né? Então, no mês de julho, foram concedidos 260 bilhões de yuanes, né? Que dá mais ou menos 36 bilhões de dólares. Isso aqui de novos empréstimos, uma queda de 88% em relação ao mês anterior, meu amigo. É só isso que caiu. Só 88% em relação ao mês anterior. Uma bomba completa, com certeza, né? Então, qual que é a grande surpresa dessa história aí, né? Os analistas consideravam que o valor aqui fosse chegar, né, a um patamar de 450 bilhões de yuanes, porque sim, esse mês é mais fraco para a expansão do crédito, é normal que isso aconteça, conforme eu falei, é um período sazonal, mas olha, erraram aqui, meu amigo, erraram feio, erraram rude, foi quase a metade do que eles estavam prevendo. Ou seja, os analistas, os economistas não conseguem sequer dimensionar o tamanho do problema chinês neste momento aqui, né? E, obviamente, quando você tem uma fraca demanda por crédito, você tem uma falta de confiança no mercado de forma geral, na economia. Os empresários não querem expandir os seus negócios se endividando para pagar isso ao longo do tempo, porque eles não têm certeza se vão conseguir ter caixa lá na frente para bancar esses empréstimos, né? E se não tem agora uma demanda dos consumidores, os empresários, os industriais, os produtores de forma geral, não conseguem sequer vender o que eles estão produzindo agora, tem estoques encalhados, inclusive de exportação. Para que expandir os negócios nesse momento? Não faz sentido. Então não faz sentido algum tomar empréstimo e aí você chega nesse patamar aí, que é um dos graves problemas de economias
bancadas à base do crédito barato subsidiado, o caso de economias governados por partidos comunistas, pelo PT, aqui no Brasil a gente vê isso aí também, que é o seguinte: se o motor do crédito estancar, a economia acaba, né? Numa sociedade livre, o crédito obedece de forma sistemática às leis do mercado, às leis de oferta e demanda. Então, se tem muita gente poupando dinheiro, guardando dinheiro, há um estoque a ser emprestado, há uma quantidade de oferta maior. Isso tende a diminuir a taxa de juros, levando as pessoas a não quererem poupar tanto assim porque não vale a pena mais, reduzindo esse estoque aí, fazendo com que as taxas subam em consequência. Tem esse fluxo contínuo, a mesma coisa pelo lado da demanda, embora no sinal invertido, né? Mas aqui estamos falando, obviamente, de uma economia extremamente interferida pelo Estado. O governo comunista chinês tem mexido na área de crédito há muito tempo. Começou principalmente com a questão do crédito, né? Porque primeiro dá-se crédito para as empresas, para as incorporadoras fazerem aqueles projetos megalomaníacos, hidrelétricas, cidades inteiras do zero, galpões, parques industriais, fazer cidade fora do país, né, em outros países asiáticos, cidades inteiras, ilhas inteiras, né, transformadas em cidades que ninguém está morando, não tem demanda para isso. Mas as incorporadoras se endividaram em valores bilionários, em dólares, tá? Bilhões de dólares, e não tem a menor condição de pagar isso neste momento. Esse empréstimo deu ruim. Aí depois o governo, para melhorar o lado das incorporadoras, começou a dar crédito subsidiado para os consumidores chineses comprarem esses imóveis encalhados, inclusive mandando os governos provinciais concederem valores bastante camaradas, bem subsidiados, para que isso aí, esse motor dos empréstimos pudesse girar. E deu errado, obviamente, ninguém quer se endividar, ainda que as taxas de juros estejam bastante convidativas, e a coisa só vai se deteriorando de forma geral aí, né? Então, é bem provável a partir disso que o Banco Central Chinês reduza ainda mais as taxas de juros aí, né? Só que se ele fizer isso, tem um problema, tem um contraponto, que é a fuga de capitais. A China já está perdendo muitos investimentos, eu fiz um vídeo aqui no canal sobre isso também, e se a taxa de juros for reduzida, o problema aqui do Brasil também, né? O real já está desvalorizado, imagina reduzir a taxa de juros neste momento. Se a China fizer isso, mais capitais estrangeiros vão deixar o país, reduzindo a disponibilidade de divisas, reduzindo a disponibilidade de grana para ser investida numa economia que está bastante combalida. E o yuan vai perder valor nesse cenário, sem dúvidas, né? Então, o problema aqui é que o Banco Central já fez cortes de juros anteriormente e eles não surtiram efeito. Tá aí o resultado para a gente ver, né? Nada de muito substancial aconteceu, muito pelo contrário. O fracasso dessas medidas já é retumbante, né? Então, esse valor aqui caiu, estava em 2,13 trilhões de yuanes no mês de junho, é maior mesmo, é uma quantidade maior, uma queda substancial ainda assim, e uma queda muito grande em relação ao patamar de empréstimos de julho do ano passado, porque foram 346 bilhões, né? Quase 100 bilhões de yuanes a menos do que julho do ano passado aí, né? Então, o governo está mandando os bancos despejarem dinheiro na economia para tentar resolver essa situação aí, mas isso não tem convencido ninguém, tanto que o índice acionário da China atingiu o menor nível em quase 6 meses. Depois desses dados aí, já tinha caído por outros motivos, agora cai novamente aqui por conta do fraco resultado em matéria de empréstimos de financiamentos aí, um problema considerável, sem dúvidas, né? Demonstrando mais um sinal de fraqueza aqui por parte da economia chinesa, né? Fazendo com que os políticos lá, né, os comunistas, tenham que ter algum tipo de solução mágica, tirar da cartola alguma coisa para evitar o colapso da economia do país, que é a única coisa que eles querem nesse momento. Não querem nem crescimento econômico, nem nada disso. Só não querem que a coisa desabe por completo, que é uma possibilidade real. Porque, vamos lá, estamos vendo problemas sistêmicos na China. O setor imobiliário,
que foi o carro-chefe da economia do país durante muito tempo, especialmente naquele boom chinês que a economia crescia 10, 15% ao ano, tudo isso na base de construção civil especialmente. A China investiu pesado nisso e a fórmula se esgotou, com empresas do setor absurdamente endividadas, províncias amarradas a essa questão dessa dívida que não é paga, serviços financeiros também, fundos de investimentos amargando grandes prejuízos nessa história. Aí o governo se volta para a exportação, para as indústrias de bens a serem exportados para a Europa, para os Estados Unidos, para vários países, várias partes do mundo. Esses itens estão encalhando porque não há demanda real para isso. Tem tarifas de proteção também, barreiras alfandegárias, enfim, um monte de coisas prejudicando esse intento chinês. Aí o governo se volta para o mercado interno. Não tem demanda, a demanda está completamente esfriada, tanto para a compra de itens quanto para a aquisição de empréstimos. Ninguém confia na economia chinesa nesse tempo. Para onde correr nesse sentido? Não tem alternativa, não tem saída. O que o Partido Comunista Chinês vai fazer é dobrar a aposta, vai cortar a taxa de juros, vai dar mais linhas de crédito, vai obrigar os industriais a continuar fabricando coisa para exportar e ficar encalhado no porto, enfim, vai repetir a dose, sem contudo, obviamente, resolver o problema, porque se não resolveu até agora, não vai ser com mais intervenção que isso vai acontecer. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.